termos adentrado na história da literatura infantil, depois de termos percebido a sua importância, de termos recorrido a atores, de termos percebido a importância da contação de história, a importância da teoria e da prática do professor, a importância da literatura infantil para o desempenho e desenvolvimento das nossas crianças, nós vamos adentrar na unidade 2, né, do nosso kit, do nosso material de literatura infantil, que tem como tema primordial aí para você, né, a literatura infantil e a formação linguística. Então nós temos como tema isso aí, a literatura infantil e a sua formação linguística e cultural. Então, assim, primeiro nós temos que tomar por base que cultura é essa? Que cultura é essa que nós temos? O que nós precisamos perceber no mundo da criança que precisa ser adaptado, que precisa ser transformado? A criança, ela vive de fases. Nós temos a criança, quando nasce, ela tem uma fase. Quando ela nasce, que é bebezinho, ela já tem algumas percepções de mundo. Ela sabe que se ela sugar o peito da mãe, vai sair leite, então aquilo é importante. Se ela chorar, alguém vai lá para cuidar, para acalentar, né? Para fazer acontecer. E, consequentemente, a criança, como todo ser humano, ela vive de fases. E na literatura infantil é muito importante nós sabermos essa fase das nossas crianças, nós sabermos até onde nós podemos ir, até onde nós podemos adequar as nossas crianças, até onde a realidade dela influencia, né? A inserção da literatura na qualidade da escola não é apenas um preencher do aspecto lúdico. Nós muitas vezes, educadores, quando nós pensamos em literatura infantil, em educação infantil que estão interligadas, o que acontece? Nós apenas pensamos no lúdico. O lúdico é essencial, é primordial, sim, ele é. Mas antes disso, nós temos uma história, um histórico a ser vivido, um histórico a ser preenchido, um histórico que precisa ser revisto, que precisa ser estudado, um histórico que ele precisa ser fomentado todos os dias na nossa vida como educadores, né? E essa formação, essa percepção, né, da formação linguística e cultural, vale a pena lembrar que a literatura infantil, como ela nasceu lá na Revolução Industrial, né, com a expansão das pessoas, migração do êxodo rural para o urbano, né, muitas famílias precisavam sair para trabalhar e não sabiam com quem deixar a criança, veio apenas essa parte de alguém que pudesse cuidar das crianças, preencher aquele espaço, né? Mas hoje ela não é mais só um preencher de espaço. A literatura infantil é algo que vai além desse preencher de espaços. Então, assim, nós precisamos, nós já tomamos conhecimento, já tomamos nota de como surgiu, da importância da literatura infantil, quem foram seus precursores, quem foi o seu autor que deu esse pontapé inicial aqui no Brasil, mas nós também precisamos conhecer a fase das nossas crianças, nós precisamos perceber a realidade, nós precisamos perceber aquilo que é essencial para que haja esse agente de transformação nas nossas crianças, né? A literatura infantil, ela ganha novas vestimentas, criatividade, né? As pessoas iriam percebendo, né, as transformações dentro das famílias, na sociedade, e iam criando histórias. E essas histórias, através do lúdico, ela ia se transformando em literatura infantil, né? Valemos aqui apenas a lembrar que nós temos um estudioso, Coelho, que ele diz para nós que essa transformação do lúdico, ele acontece por 3 fases da criança que nós precisamos estar inteiramente interligadas. Primeiro, o aspecto psicofísico,
O que ele vem dizer desse aspecto psicofísico? Que era muito importante para o professor reviver essa importância de que a literatura infantil ela deve fomentar o melhoramento das funções motoras, o imaginário, o espaço crítico, o espírito crítico dessa criança. Então, primeiro, quando eu, educadora, proponho estar ali fazendo uma contação de história, fazendo um teatro, fazendo uma aula de música através da literatura infantil, fazendo um sarau, construindo um livro, eu preciso tomar posse, eu preciso tomar nota de que, antes de tudo, a criança, ela tem essa necessidade das funções motoras estarem desenvolvidas, dela perceber dela perceber dela perceber que os braços têm movimentos, têm função importante, né? E que isso há um melhoramento no desenvolvimento motor e tudo isso, o desempenho escolar, como nós já falamos antes, tudo isso vai sendo gradativamente crescente, ascendente, vai melhorando, vai se expandindo. O imaginário da criança, ele cresce. De repente o professor está contando uma história para os seus alunos e aí surge aquele espertinho que sempre tem, aquela criança mais espertinha, que o que vai acontecer? Ele vai criar algo, ele vai imaginar algo naquela história. Eu estou contando a história para ele, eu estou contando a história de Chapeuzinho Vermelho e o lobo mau está aqui, o lobo mau vem, ele é veloz, ele é feroz, e aí a criança pode criar outros atributos para aquele animal que está além do papel, que está além da historinha que o professor está recontando para ele, né? E isso é criar também um espírito crítico. Isso não aconteceu na história, não. Aconteceu. Deixa a criança crescer esse espírito crítico, esse espírito de que ele também sabe o que é importante para naquela historinha que aconteceu, que ele percebeu que aconteceu. Deixa ele criar o imaginário dele, porque ali ele está formando um cidadão crítico, um espírito crítico naquela criança. Esse é o primeiro aspecto que, segundo o Coelho, que nós precisamos estar cientes, professores, de que acontece, que é o aspecto psicofísico, né? Que é desenvolver as funções motoras, o imaginário e o espírito crítico. Depois nós temos o aspecto natural e social, que é sociabilizar. Quem nunca fez uma contação de história e de repente você fez o círculo para que vocês pudessem socializar a historinha? Quem compreendeu, quem assistiu a historinha, de repente você passou um vídeo, né? E as crianças, elas vão estar recontando da sua forma, vão estar socializando da sua forma. E lá na casa deles, eles vão viver essa mesma historinha, recontando para seus parentes, para seus irmãos, para sua mãe, para o seu pai, enfim. Então, isso é essencial. O terceiro aspecto é o linguístico. Nós estamos aqui falando de literatura infantil, nós falamos já de desempenho escolar, o quanto a literatura infantil ela influencia para o melhor desempenho do vocabulário. Então, esse aspecto linguístico é o vocabulário, uma palavra que a criança, de repente, ela já não conhecia, ela não tinha contato, ela vai começar a tia, e o que é isso? Ela vai começar a aumentar o seu vocabulário e isso é melhoramento do desempenho escolar. Olha que nós estamos no início, começando a compreender a literatura infantil e já percebemos que quando a teoria é unida à prática, quando o professor se planeja, quando ele tem um objetivo a alcançar, as fases vão acontecendo naturalmente, o melhoramento do desempenho escolar vai acontecendo gradativamente e as transformações dessa criança, tanto no espaço escolar, quanto no espaço social, quanto lá no espaço familiar, elas vão acontecendo naturalmente. Então, segundo ele, nós temos esses três aspectos que são essenciais para que as crianças elas possam estar realmente afinadas. Isso depende de nós, professores. Isso depende de nós estamos aumentando isso nas nossas crianças, tomarmos conhecimento desses aspectos importantes, né? Outra parte muito importante para nós educadores, né? Nós educadores, pedagogos, é
percebermos a fase das crianças. Nós estamos aqui falando, fomentando a importância da literatura, o seu trajeto da literatura infantil para crianças e adolescentes, e falando de teoria e prática, mas eu preciso, como educador, tomar nota, tomar ciência, tomar consciência da fase do que o meu aluno ele se encontra. De repente, eu estou com alunos de 3 anos, trabalhando com aluno de 3 anos, e eu quero passar um filminho para ele com aluno de 10 anos. Eu estou pulando as fases e eu vou fazer uma quebra daquilo que é essencial para o meu aluno viver. Então eu preciso conhecer a fase dos meus alunos, eu preciso tomar nota de que parte de leitor ele já se enquadra para que eu possa fazer o meu planejamento, isso é teoria, e aí depois eu partir para a prática, eu partir para a contação de história, eu partir para o filme, eu partir para o desenho animado, eu partir para o ilustrado, eu partir para o teatro, eu partir para o sarau, até para a criação do livro. Nós percebemos que a criança, né, e Piaget ele vem reforçar isso muito nos seus estudos, nas suas fases, né, da criança. A criança, nós temos a fase pré-leitor. De 1 a 3 anos, ela começa a fazer essa pré-leitura de mundo através da movimentação, dos brinquedos, das gravuras grandes. Ela começa a perceber o mundo. Então, de repente, eu tô aqui contando a historinha para ele dos 3 patinhos. E aí eu de repente eu tenho que ter gravuras grandes, contar a história de forma natural, fazendo muito movimento, usando o brinquedo, algo palpável, para que a criança ela tome posse daquilo que está sendo repassado para ela, e ela se adentre também nesse mundo da literatura infantil. Nós temos também a fase que já começa aí, do 3 a 6 anos, ele ainda também é considerado um pré-leitor, né? Ele ainda não toma posse da leitura como um inteiro, né? Como por inteiro, mas ele já é um pré-leitor. O mundo concreto ainda é muito forte, o mundo de você ver, perceber, pegar. Eu tô contando a história de Chapeuzinho Vermelho, eu preciso ter algo que fixe ali nele, eu preciso ter uma imagem, eu preciso ter um fantoche, eu preciso ter algo que fixe aquela historinha para ele. A repetição também nessa fase é muito importante. É muito importante eu estar percebendo que sempre o meu aluno, ele dessa fase de 3 a 6 anos, que ainda é um pré-leitor, a repetição é muito importante. A imagem para ele é muito significativa. A imagem para ele vai valer a pena, porque ele vai compreender melhor do que eu escrever ou do que eu fazer qualquer outra coisa. Então a imagem ainda é forte nessa parte. Temos um leitor iniciante de 6 a 7 anos, né? Que são mais humorados nessa época, né? Já começam a estar mais engraçadinhos, começa já a querer já adentrar nas histórias que a gente está contando, né? Já começa a fazer parte daquele mundo. A imagem também ainda predomina, né? Nós não podemos tirar a imagem dessa fase, a imagem predomina, mas ele já se insere naquela história, naquele contexto. Eu estou contando aqui a história para ele da Bela Adormecida e ele já consegue imaginar, se adentrar naquela historinha, né? Nós temos o leitor em processo, que é de 8 a 9 anos. Tudo isso, amigos, vocês podem acompanhar no seu kit escolar a partir da página 14. Né? E o leitor em processo, de 8 a 9 anos, ele se fascina pelos contos de fadas. Estou contando aqui a história da Bela Adormecida, ele vai começar a perceber os pormenores da Bela Adormecida, ficar entristecido quando ela fica triste, ficar alegre quando as coisas começam a dar certo, então ele já se imagina. Gosta de desafios, e que você, professor, desafie ele. É aqui, eu quero que vocês façam isso, olha, imagine dessa forma, e ele vai começar a imaginar, né? O diálogo entre a imagem e o texto, ele gosta de assemelhar, de ver a imagem, gosta de conviver, olha aí no slide, conviver, brincar, participar, explorar, ele expressa, ele conhece, ele começa a fazer essa interligação da imagem com o texto. E nós temos o leitor fluente, né, que já está aí na sua fase de 10 a 11 anos, né,
que nós começamos a entrar na fase da adolescência, e ele já tem uma percepção de mundo mais elaborada, né? Ele já começa a perceber a realidade, já até às vezes de, isso aí é brincadeira, é de imaginação, né? Nós temos também o leitor crítico, né? Que predomina as histórias factuais, os fatos, né, e ambientais. Ele gosta muito do mundo real, né? Então assim, as histórias elas vão começando a tomar uma outra fase. Quando o leitor já é um leitor mais crítico, ele já tem um gosto singular. Eu gosto de história de terror. Eu gosto de romance. Então ele já vai tendo essa percepção de perceber o gosto dele, de perceber, né, o que a história que mais chama a atenção dele nessa fase. Então nós percebemos aí que as nossas crianças e adolescentes, elas vivem de fases. E para isso, que isso aconteça, para que a literatura infantil ela tenha êxito, é essencial que nós conheçamos a fase dos nossos alunos. Nós tomamos posse e ciência daquilo que eles estão vivenciando, para que nós possamos, enfim, colaborar com esse crescimento através da literatura infantil. Vocês vão ver que no final dessa disciplina, que é tudo tão maravilhoso, que é tudo tão essencial para os nossos alunos, a vivência dessas fases, né? E que quando a gente não tem a queima de etapas, o pula de etapas, todo esse processo ele acontece muito natural, uma forma assim muito essencial para eles, né? E a arte de contar a história, né? A arte de contar, o ser humano em si, ele nasceu com essa arte em si, né? A arte de contar, a arte de encenar, a arte de fazer acontecer as coisas pelo imaginário. Então, nós professores, nós pedagogos, nós educadores de educação infantil, de crianças, de adolescentes, e enquanto professores que estamos embasados na literatura infantil, precisamos tomar ciência de que a contação de história é uma arte que ela está inerente em nós, que nós já nascemos com ela. Olha, percebam a história da humanidade. Percebam que nas famílias, né, desde os primórdios, nossos antepassados, sempre houve a contação de história. Os mais velhos sentavam para contar histórias, para dizer aquilo que acontecia, e hoje não é diferente. Nós precisamos trazer essa prática para as nossas salas de aula, nós precisamos fomentar isso nos nossos alunos, nós precisamos fomentar isso na educação infantil, dentro da literatura infantil. Nós precisamos formar pequenos leitores, nós precisamos fomentar o gosto de ouvir, a escuta, nós precisamos fomentar a fala dos nossos alunos, nós precisamos melhorar, aguçar o pensamento dos nossos alunos, as relações que eles têm entre alunos e alunos, entre a escola, entre a sociedade, entre a família, entre os membros da sua família. Nós percebemos as transformações, elas são reais, e essas fases elas são importantes. O cotidiano familiar dele vai influenciar nessas fases. Muitas vezes nós percebemos que as fases elas têm puladas etapas, mas nós precisamos nos planejar, nos arquitetar para que essas fases elas sejam vividas uma após a outra, e assim nós podemos perceber os avanços dos nossos educadores, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos educandos, né? Isso é um desafio que nos é proposto, né? É um desafio, né? E que nós podemos perceber, né? O contador, isso, gente, a contação de história de forma milenar aconteceu, como eu já disse aqui, desde quando se fala, né, na história da humanidade, que nós temos, né, a contação de história. E o referencial curricular nacional para a educação infantil, o RQNEI, alguns estudiosos chamam de RCNEI, né, ele vem dizer que a contação de história, ela deixa de ser um instrumento de entretenimento, porque ela passa a ser essencial, ela passa a ser primordial para o avanço da criança, para as transformações. Isso é desafiador para nós educadores, né? O contador de história, ele precisa apreciar
aquela história, ele precisa tomar nota de todo o conto, de toda a fábula, de qualquer lenda, de qualquer história, de qualquer facto que ele esteja ali tomando nota para seus alunos. Ele precisa apreciar para que ele seja um bom contador, precisa observar, ele precisa criar um repertório próprio, não ficar preso ali no papel, porque quando você fica preso no papel, o que acontece? A história ela fica morta, a história ela não tem vida própria. Então nós professores precisamos tomar ciência disso, né? E ele também precisa ser claro, ter um planejamento. O contador de história ele tem que ser claro e objetivo. Se eu estou aqui falando para crianças de 3 a 6 anos de idade, eu não posso ter um vocabulário além, tô falando aqui de um bichinho preguiçoso, eu vou falar, ele era um bichinho mandrião. Ele vai lá saber o que é mandrião? Ele vai lá saber que mandrião é a mesma coisa de preguiçoso? Então eu preciso criar o meu repertório próprio, o meu vocabulário próprio, para chamar a atenção do meu aluno e ele tomar ciência daquela historinha, ele entender, ele se transformar pelaquela historinha que está sendo contada, né? Eu preciso também interagir com ele. Se eu estiver contando uma história que dá suspense, eu preciso fazer o suspense e de repente aconteceu isso, porque se eu fico morta, a historinha ela perde o sentido, né? Se eu tô contando algo que é alegre, eu não posso dizer, gente, olha, aí de repente aconteceu que eles ficaram muito alegres. Como que a criança vai interagir se eu tenho que incorporar? O contador de história, ele incorpora o autor, ele conta com veracidade, ele cria o seu vocabulário próprio, ele se planeja, ele interage com o espectador, ele vai dizer, de repente, sabe o que aconteceu? E as crianças elas vão começar a ficar pensativas, nossa, o que aconteceu, o que foi, né? E aí eles vão começando a ter essa interação, e é essa a nossa prática. Nós temos que praticar. Percebam que desde a unidade 1, que nós estávamos falando da história, o histórico da literatura infantil, nós começávamos a adentrar no mundo da literatura infantil, tudo isso ela vem falar da teoria e da prática. Nós estamos aqui na unidade 2 falando das fases. Como é importante para nós educadores conhecermos a fase das nossas crianças, conhecermos a realidade que ela vive, e nós estamos aqui falando de prática. E se eu só tenho uma boa prática, eu, pedagoga, só tenho uma boa prática se eu tenho uma boa teoria. A minha teoria, ela precisa caminhar junto com a minha prática, ela precisa ser íntima com a minha prática, ela precisa fazer esse caminho com a minha prática. Então, o que é proposto nessa unidade 2 para mim e para você? Nós vamos responder 10 questões que elas vai falar dessas fases da criança, né? Dessa fase do leitor. Ela vai falar também, ela vai intercalar, né? Sobre os aspectos que Coelho ele vem nos dizer sobre o lúdico, quanto é importante a criança viver essa forma lúdica, né? Esse passo a passo. Então, mãos à obra, e é isso que nós queríamos alcançar. A nossa meta é essa. Percebam que a literatura infantil vem falar de teoria e prática, e nós estamos aqui hoje na teoria, mas fomentando, caminhando junto teoria e prática. Então, o que é proposto para nós nessa atividade é isso, né? Nessa unidade 2, que inicia lá na página 14, vai até a 27, você tomar posse e ciência daquilo que são as fases da criança, aquilo que é inerente, qual é a transformação que você necessita fazer para o avanço da literatura infantil em cada fase da criança, tá bom? Até lá!